Então acabou ficando também. Então, alguns dos títulos ficaram por conta disso. Em outros lugares tivemos que ceder. Eu já mostro para vocês daqui a pouco um lugar que o negócio foi acertar a solução comunicativa, digamos assim, já que não havia explicitamente a ideia de fazer uma tradução estrangeirizadora ou matricial. Quais seriam, enfim, tentando agora olhar a posteriori, a posteriori sempre é mais fácil, mas quais seriam alguns bons motivos para se fazer realmente uma tradução comunicativa ou, se preferir, domesticadora, né? Embora eu tenha problemas com esse termo. Afinal, domesticadora quando é para a potência central, mas quando a gente faz, se chama antropofagia. E daí afinal de contas, não é uma submissão, ao contrário, é uma rebeldia, né? Contra a dominação alheia. Então, comunicativa acho que é mais neutra, a gente limita nesse tipo de mecânica. Bom, a primeira... Talvez uma primeira justificativa é pelo fato que se trata da primeira tradução sistemática de uma amostra representativa das obras de Ibsen diretamente do norueguês para o português. Tá? E que um Ibsen que, como eu tinha mencionado logo no início, no universo lusófono é um dramaturgo menos cultivado que na média mundial. Portanto, nós ainda estamos, de certa forma, numa fase, curiosamente, apesar de ser mais de um século, e tentar introduzir Ibsen como um conceito literário e dar-lhe uma verdadeira fortuna crítica dentro desse espaço de recepção da lusofonia. Ou seja, nós estamos num estágio parecido ao do primeiro estágio proposto por Schleiermacher. Ou seja, isso é que deu peixe e mostrar que é legal, né? Que Ibsen pode ser uma coisa interessante, né? Se nós seguirmos essa linha de raciocínio, para daí, num segundo momento, quem sabe, ensaiar uma outra tradução mais amarrada ao original, mais noruego-falante através do português, né, que seria possível fazer também. Elas até quase com toda a mesma equipe, ou perto disso, né, a julgar pelo perfil dos diversos tradutores envolvidos. Mas provavelmente é uma estratégia, neste momento que se constata. Ibsen é menos conhecido do que deveria já ser conhecido. É a primeiro conjunto ambicioso de traduções diretas. Talvez a solução comunicativa fosse, de fato, a solução mais inteligente. Por outro lado, haveria pelo menos um bom motivo para ensaiar soluções semânticas, e que a gente guarda eventualmente para uso futuro, né? A versão impressa, de uma peça dramatúrgica serve normalmente ao propósito de fornecer uma matriz a partir do qual cada diretor, cada produtor monta a sua interpretação da peça. Eu entendo que, nesse sentido, às vezes, uma forma escrita inicial mais próxima do original abre mais o leque para as múltiplas interpretações do que uma tradução tão comunicativa que acaba fechando em torno de uma interpretação, já amarrada nos condicionantes culturais, etc., ideológicos, etc., do espaço de recepção. Então, provavelmente, eu diria, assim, eu sinto assim, eu posso estar fazendo uma hipótese maluca, posso estar completamente errado, mas a minha intuição me sugere que a tradução mais matricial, mais amarrada e original, de fato, abriria esse leque. Então, aí, claro, não seria um texto para leitura, né, sentado na poltrona enquanto a lareira fica crepitando do lado. É mais como assim, um rascunhão para, a partir daí, você fazer um segundo script para, dentro de um determinado projeto de encenação da peça X, Y ou Z. Eu imagino que seria por aí. Então, daí valeria a pena fazer esse texto. Eu teria uma outra hipótese também, embora para isso não encontrei exemplos suficientemente convincentes de pesquisar um pouco mais, mas tem um outro motivo que é específico da língua germânica em geral. As línguas germânicas, como vocês sabem, todos vocês que navegam alegremente pelo alemão, holandês, sueco, etc., sabem que há um índice de signos indiretamente motivados é muito maior do que no caso das línguas neolatinas. Nas línguas neolatinas, só se você tiver uma boa formação greco-latina, aí você enxerga, e o léxico se torna transparente para você, porque você enxerga as remotas raízes do tempo ático ou do tempo da antiga República Romana. Mas em língua germânica você enxerga hoje, com qualquer conhecimento básico, respectivamente alemão, sueco, holandês, etc.,
a palavra em si, por sua composição, já diz a que vem, ou seja, não são signos indiretamente motivados. O nível de abstração é menor, está muito mais perto de uma superfície semântica. Então, tentar levar algumas dessas características para a língua de chegada daria um jeito mais próximo do modo de recepção do público original. Teria que ser um ensaio laboratorial, evidentemente, não é assim, tá? Não é? A gente cisma, põe na cabeça e pronto, daqui a meia hora já tenho 2 páginas prontas, não é assim? É um pouco mais trabalhoso do que isso. Mas poderia valer a pena fazer este ensaio e ver se essa morfolexicologia das línguas germânicas poderia ser de alguma maneira aproveitada, exagerando um pouquinho, é um pouco como Dorico Mendes faz, né, com a sua tradução da Ilíada Odisseia, mas aí estava escrevendo um público que na época ainda conhecia grego e latino o suficiente para não estranhar tanto quanto a gente estranha hoje. Então, não sei. Veja um caso em que a proposta foi semântica e a solução foi comunicativa. No original, fala o assessor branco. Nå min deres hustru sånn noenlunde fornøyd. Deres hustru. Hustru é sua esposa, sua senhora, é uma forma muito respeitosa de tratar a mulher do próximo. E deres, com D maiúsculo, equivale ao Sie de tratamento formal do alemão, que hoje é norueguês, já perdeu, isso não é norueguês contemporâneo, isso é tipicamente do norueguês do século XIX, que ainda tinha umas hierarquias sociais que depois mais ou menos se perderam. Então, por conta dessa hierarquia, eu propus, então, a senhora, sua esposa, está razoavelmente satisfeita, mas a Fernanda não gostou. Colocou. Então, a sua mulher está razoavelmente satisfeita? Eu achei que perdeu um pouquinho a solenidade, que não é uma solenidade boba, está retratando a maneira como as relações sociais se dão numa determinada época. Agora, claro, você poderia dizer, bom, mas se nós vamos pensar Ibsen como um clássico, então ele pode se desvencilhar das suas amarras temporais. E aí, a qualquer nova tradução, eu posso trazê-lo para a contemporaneidade. Tudo bem. Tem maneiras de você argumentar em prol de uma coisa e em prol de outra. De toda forma, que é um exemplo claro em que eu tentei fazer a solução mais semântica, mas o que acabou prevalecendo foi a solução mais comunicativa. Um outro trecho, bem mais para frente, é Assessor Brocker her og sier at han gjerne vil hilse på herskapet. Herskapet é também uma forma extremamente formal, o senhorio, mas não senhorio no sentido do dono do imóvel que você aluga, senhorio no sentido de forma de tratamento extremamente respeitoso. Berta é a criada, tá falando dos padrões num contexto social de meados do século XIX, então, instância social assim, bem forte. Aí eu tentei fazer um meio termo, o senhor assessor Draco está aqui, disse que gostaria de complementar os patrões. Aqui não, aqui foi lusitanizado de um outro jeito, você percebe? Aqui entrou várias coisas, inclusive a lusitanização. O senhor está cá e disse que gostaria de a cumprimentar e ao doutor. Aí não teve jeito, aí a força da lusitanização falou mais alto e a minha solução se perdeu no meio do processo. Mas tudo bem. Nós discutimos, chegamos à conclusão, tá bom, então nesse caso é melhor que seja feito desta forma. Só para sintetizar um pouco, o que foi feito aqui com a livraria Setovia é, sem dúvida, para o Ibsen, é um projeto inédito. Nós não tivemos antes nada semelhante em termos de trabalho com o Ibsen. Todas as traduções anteriores podem olhar fuçar os arquivos da SBAT, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Autores Teatrais e tal, todas são, ou explícita ou implicitamente, a gente percebe, são traduções via alemão, poucos, via francês, mais comum até uma certa época, e depois via inglês. São esses os caminhos. Raramente se tem. Eu não tenho nenhuma, não achei nenhum, pode até ser que tenha ocorrido, mas não achei nenhum indício de um anterior que tenha sido feito realmente, garantidamente, direto do norueguês ou do dano norueguês, enfim, para o português.
Eu acho que teve uma excelente transparência tradutória com a história da valorização dos tradutores e suas circunstâncias, né? E tem, inclusive, um detalhe para aqueles que se preocupam com o direito autoral, que eu acho extremamente importante também mencionar. Vamos ver se eu acho aqui. Talvez seja. Eles fazem uma ressalva sobre os direitos autorais da tradução. Sim. Agora não estou achando. Mas enfim, o que eles dizem claramente é o seguinte, que há o direito deles é o direito dessa edição portuguesa. O que cada um de nós tradutores quiser fazer com a tradução já feita em algum outro lugar, por exemplo, se eu quiser replicar as minhas traduções aqui no Brasil, tem toda a liberdade. Coisa nunca antes vista, pelo menos entre os nossos editores, eu não conheço alguém que tenha essa mesma atitude. Mas deixaram claro, em e-mail trocado, porque eu cheguei a ter contato com uma editora brasileira que chegou a cogitar dessa possibilidade, eu tinha que consultá-los e diz, não, você tem plena liberdade, se quiser cobrar de novo também, não tem nada que só pedimos que você mencione que saiu pela primeira vez para a livraria Cotovia. Ponto. Eu confesso que eu fiquei, né, positivamente embasbacado. A tradução, sim, foi predominante comunicativa, isso eu acho está mais que provado. Eu diria que nós temos pelo menos 2 espaços complementares de atuação dentro dessa linha obsidiana. Primeiro, sim, fazer uma edição brasileira. Por mais que a gente queira, mas de fato a distância hoje entre português e Portugal, português e Brasil é maior que entre o inglês europeu e o inglês norte-americano. Portanto, eu acho que há justificativas para se pensar uma refacção dessa coletânea, de uma outra coletânea, talvez com outros componentes, mas que traga um texto mais próximo do modo brasileiro de dizer as coisas, sem querer entrar em concorrência com relação de complementaridade. E segundo, lidar talvez com algumas peças também que não foram traduzidas, que são formalmente mais complexas. Por exemplo, Brown e Peregrino são todas versificadas, de fio a pano. Tá bom, talvez a gente tivesse que abandonar a rima e ficar no verso branco, né? Eu acharia muito complicado tentar encaixar tudo, inclusive, porque é rimado, não é só verso, é verso rimado de fio a pano. A, B, B, C, C, D e assim por diante, né? Desde o primeiro ato até o último. Né? Inclusive, às vezes, com um Jean Bemont, porque, claro, metade do verso fica na boca de um personagem, depois o outro personagem completa aquele verso, né, com a outra fala sua, né, e faz umas coisas assim, louquinhas, que são ótimas, né, claro, mas como desafio formal para o tradutor, é uma delícia, claro, desde que você tenha uma bolsa para pesca, para só ficar fazendo isso, né, mas que valeria a pena fazer também. São 2 projetos interessantes. Fora um terceiro que eu mencionei, que talvez nem que seja como ensaio laboratorial, pelo menos uma ou outra peça, tentar fazê-lo num modo mais semântico ou estrangeirizador, se vocês preferirem, para ver se é possível, para ver se você consegue obter outros valores, outras leituras a partir dessa outra abordagem. Então não 2, na verdade 3 tarefas que eu veria com uma continuidade desse trabalho que foi iniciado. Agradeço a paciência de vocês.